Olá, amados. Hoje a gente vai assim conversar aqui de assunto de muita importância, que é sobre a saúde e a cura, né? Então, hoje nós vamos conversar sobre pousando na nave da cura, né? Então, a frequência vibracional de uma pessoa está relacionado sobre o domínio da natureza espiritual altamente desenvolvido que ela traz, né? Que ela tem. Então, esse domínio assim permite evitar o envelhecimento precoce, né? Que segundo estudos e seres altamente de frequências muito mais altas que a nossa, dizem que nós fomos criados para viver 200 anos, 250 anos e mal chegamos no 100, né? Então, e não adianta chegar no 100 doente, né? Não a doença, chegar de uma forma de frequência alta, sem doença, totalmente sadio, né? Então, a pessoa assim possui um domínio sobre o seu corpo, né? Sobre as emoções, comportamento e ações, né? Então, um domínio assim total sobre os aspectos do eu, né? Então, uma consciência assim cheia de luz, né? Então, quando assim você percebe que uma pessoa assim dificilmente, né, você vai ver ela com alguma coisa negativa, porque ela está sempre bem, com saúde, né? Então, você vê que essa pessoa, ela está numa frequência alta, então digamos que ela está vivendo realmente essa luz, né, sobre o domínio da luz. Então, geralmente assim, esse tipo de consciência cheia de luz pode ocasionalmente provocar assim reações de desagrado ou mesmo ódio em uma pessoa ou muitas pessoas, né? E que sem saber por que se sente ameaçado por essa pessoa, né? Por que, que essa pessoa nunca fica doente? Por que essa pessoa está sempre bem? Por que, que essa pessoa está sempre feliz, né? Então, na presença né, da energia de pessoas de muita luz, tem muita gente que se sente ameaçado e se afasta, né? No entanto, os espiritualmente prontos serão assim atraídos por essas energias superiores, né? Então, é como eu já disse em outros vídeos, digo sempre nos meus textos, né? Que em horas de lazer você consegue passar ali horas gostosas quando você está com presenças também de luz, pessoas que também têm saúde perfeita, não ficam doentes, né? Não ficam mais doentes, estão em frequência já superiores, né? E então estão sempre assim sendo curados de ressonância inferior. Então, assim, mesmo assim que alguém está assim com muito ódio, né? De pessoas de muita luz, está com muito ódio, está com muita raiva, né? É sempre desviado aquele ódio é sempre desviado de alguma forma, né? E às vezes cai no carro, às vezes, quando é muito forte, pode cair no animal que temos em casa, né? Eu vejo bem isso claramente quando eu estou lidando com pessoas, ou assim, converso com pessoas de energia pesada, ou pacientes que frequentam lugares de baixa frequência, né? Ou que está sempre ali com ódio, com raiva, com ciúme, com inveja, né? Bichos mais peçonhentos aparecem na hora que você está fazendo uma faxina, né? E às vezes, assim, como você tem uma frequência alta, você sempre vai ver e vai dar um jeito de eliminar aquilo. Mas pode ainda sobrar. E se o universo não consegue jogar em algum lugar sem prejudicar ninguém, acaba caindo no carro,
acaba caindo um animal seu. Então, um animal seu morre de uma forma drástica que você não entende nem como que aquilo aconteceu, assim, de uma hora para outra. Então, mesmo as pessoas em muita luz provocam uma ira, né? Você vê assim, até um exemplo clássico aqui, Jesus, né? Que tinha tanta luz e provocou tanta ira. E provocava e provocou a ira de muitas pessoas. Geralmente ele vai provocar iras de pessoas que, que são bravas, se mostram fortes por fora e são fracas por dentro, são almas doentes, né? Então, o corpo nosso é apenas um veículo e não adianta falar assim, ai, Maristela, eu não consigo emagrecer, eu não consigo largar aquela droga, eu não consigo largar aquela situação, estou sempre apanhando do meu esposo, seja fisicamente, emocionalmente, sendo humilhado, mas eu não consigo, né? Então, a pessoa fica não, sempre achando desculpa para não ir à luta, né? Tem mães que trabalham até grávidas, né? E tem pessoas que já têm, às vezes, as filhas mocinhas e continuam sempre dando desculpa, sempre há uma desculpa, né, para não ir à luta, né? E querem ser madames e não tem condições nenhuma, né, para estar sendo uma madame. E mesmo madames estão sempre assim, com depressões e doentes, né? Porque o não fazer nada na vida vai deixar você doente, né? Então, se você assim não entender que você é responsável pelo seu corpo e pelos comandos que você dá, nada vai adiantar, né? E pessoas assim que entenderam esse comando não precisam, às vezes, nem de academia, não precisam assim de regimes drásticos, né? Porque sabem comandar o seu veículo, né? Então, o ser se sente assim completo quando interage com o self dele, né? Com a sua verdadeira essência, né? E esse self habita em nós, né? E você vê que Deus diz, né? Você é minha criação, meu propósito, você é eu mesmo, né? Então eu vejo você, eu sinto você e eu sou você. É Deus dizendo isso, né? E o poder está em você, dentro de você, né? Então para de olhar para fora, né? Não vou ficar feliz se eu não tiver aquele companheiro. Ah, eu tô, vou fechar o Facebook, vou bloquear a Maristela porque ela não fala comigo nas mensagens. Vai morrer querendo, morrer esperando, né? Porque se eu captar a energia de carência, não falo mesmo, já disse, a não ser que marque uma sessão. Então, nós vamos ter um outro tipo de conversa, né? Então, convoque o seu Cristo interno, né? Então, eu já disse assim em outros vídeos, vou voltar a dizer aqui que a Matrix, né? Onde nós estamos é a Matrix. O que é isso? Nós estamos dentro de um domo, né? Que é governada pelo governo oculto e que administra através da IA. Muita gente já ouviu falar da IA. O que é IA, Maristela? Inteligência artificial, né? Dizem que até que essa inteligência tem até lugar físico na Europa, né? E, e, e que é a inteligência artificial, e por isso nós vivemos numa ilusão, né? E inclusive essa inteligência artificial controla toda a quarta dimensão. Então, ai, morreu, agora vai pro colo de Deus, né? Já disse que se conforta, continue achando. Mas você está sendo controlado aqui pelo governo oculto e vai deixar o seu corpo físico, que vai continuar sendo controlado pelo governo oculto,
né? Porque se você já era negativo, o fato de você somar não vai fazer você uma pessoa melhor, você vai continuar com os mesmos problemas, né? Por isso que muita gente pergunta assim, né, quando sofre uma EQM, uma experiência de quase morte, e fala assim, a pessoa falava assim para mim, vem para a luz, outro falava, vem para os hospitais, né? Quando você vai para os hospitais ou para hospitais psiquiátricos ou astral, seja para onde for, você está sob o governo oculto. Quando você segue a luz, então você está seguindo Deus, né? Então, é, é, então na quarta dimensão é também governada pelo governo oculto. Então eles se alimentam de nossos medos, né? Então, se você é uma pessoa que está sempre em aflição, em ansiedade, sempre com raiva, sempre com inveja, sempre com ódio, né? Você está sempre com esses sentimentos deles, eles mantêm você ali, eles mantêm você, eles dominam você as 24 horas do seu dia, né? Então, você está sendo governado pelo governo oculto, é por isso que você fica mais doente com facilidade, né? Um ventinho bateu, você já está doente, né? E porque quem, quem é o cabeça, né? O cabeça, o gestor do grande banco central global que domina através do dinheiro da terra, né? Não é eu, Maristela, falando, né? São muitas pessoas sábias dizendo, são os arcondes, né? Os arcondes são o cabeça disso tudo, e os reptilianos são os braços, né? É, é fácil, muito fácil identificar essas pessoas, né? Elas são muito ego, muito eu. Ela não faz nadinha por você. E a gente identifica isso facilmente dentro da família. Assim, família, quando eu falo, é parentes, primos, sobrinhos, tios. A gente vê isso com a maior facilidade, né? Na nossa vida. São pessoas assim que estão sempre ali, ó, curta aí para mim, olha, curta não sei o quê, faça isso por mim, faça aquilo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mas ela nem sequer vai escutar o que você tem para dizer, né? Não dá tempo nem de você falar, então, ó, curta ali o meu, né? Não dá, porque ela não vai nem abrir para ver o que você está falando, né? Então, são pessoas ali que estão ali sendo dominadas pelo governo oculto. Estão sempre, assim, em frequências altas de sofrimento, né? São pessoas que entram assim com muita facilidade em depressão, né? E outras doenças. E quem é os reptilianos, Maristela, né? A gente reconhece os reptilianos assim com mais facilidade ainda, né? Eles sobem um pouquinho, daqui a pouco estão lá lambendo o chão, daqui a pouco sobe um pouquinho na vida, volta a lamber o chão, né? E são pessoas que gostam, têm muito prazer em comer carnes cruas, né? Ou a chamada selada, selam a carne em cima, embaixo, e ela está totalmente crua e tem gosto de sentir aquele sangue, de tomar aquele sangue, né? Não é só porque ele faz isso, não, né? Ele é reptiliano porque são pessoas que não conseguem nem sequer ouvir, né? O que o outro fala. Tem pessoas assim que vão para a igreja todo dia, tem gente que vai até toda hora. E você, assim, conversa assim com ele, quando você não aparece, você conversa com pessoas assim, você fala assim, o que você aprendeu? Você vai toda hora na igreja, o que você já aprendeu? Não sei. Eu saio de lá, não lembro de nada. Entende? Eles não conseguem assimilar nada, né? Tem gente que tem raiva até de assistir o vídeo, né? Não é meu, de qualquer pessoa, né? Tem gente que nós temos numa era adiantada, muito adiantada de vídeos para tudo quanto é lado na internet. Tem gente que até hoje não fez um login, né? Não fez um login, não sabe nem como faz, né? E não se interessam, né? Eu não sei, mas você tem o vizinho, você tem o primo, já falei tantas vezes aqui, né? Essas pessoas não se interessam, né? Mas os reptilianos, os arcondes, o governo oculto gosta muito de pessoas assim, porque elas não se interessam por evoluir, né? É mais fácil dominar esses tipos de pessoas, né? Então, então esse governo oculto está sempre
assim, causando pequenos conflitos. A gente ouve diariamente, se você ligar a televisão ali, 10 segundos, 10 minutos que você ligar ali a televisão em qualquer repórter, você vai ouvir fulano matou a mulher, fulana esfaqueou a mulher, ou a mulher que esfaqueou o marido, né? Ou a mulher que apanhou muito. Então, estão sempre assim causando pequenos conflitos ou grandes conflitos, né? Para que consiga se alimentar. Então, quando você está com muito ódio de alguém, tenha certeza que tem esses reptilianos, esses arcondes, esses seres, né? Que é o governo oculto, esses seres de baixa frequência, eles estão se alimentando do seu ódio, né? Eles não comem comida, não precisa que você dê arroz para ele comer, né? É muita gente maluca aí que sai desde a época do Egito, que ofereciam frutas, comidas, né, caríssimas para as estátuas que achavam que eram os deuses deles, né? Criavam tantos deuses e até hoje tem gente ainda acreditando nisso, que faz farofa, faz comida, champanhe e vai lá oferecer para estátuas, né? Então você vê que quando diz assim que não existe o tempo, realmente não existe o tempo. Tem muitas pessoas que ainda não mandaram nada, né? Sofre, 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 não mandaram nada, né? E eu tenho pessoas assim que vêm aqui fazer a regressão de memória, que é a regressão de memória? Ela vai buscar seu registro acástico, tudo que você já fez em outras existências. E ela descobre que já foi até recém-nascida doada para bruxaria, né, para oferecida a esses seres de baixa frequência. Mas ela mexe aqui com, com isso. E não pensa que ela para. Ela continua mexendo. Então, é muito difícil uma pessoa realmente despertar, né? Não é porque ela está ouvindo um vídeo que ela vai despertar. Muito difícil. Ela vai fechar o computador, ela vai xingar, ela vai ter ódio, né? Porque certa é ela e não você, né? Que tem saúde. Então, o mais clássico do primeiro golpe assim que deram para a Terra, né? Para que a Terra tivesse assim um único governo, né, oculto, né, um único governo, foi através do Hitler, né? Hitler mesmo falava que ele dava o exemplo que ele depenava a galinha, batia, judiava, soltava a galinha voltava para ele. Então ele dizia assim que quanto mais você judia de um povo, mais você depena ele, mais ele volta, né? Mas ele volta para você. E qual é a ideia de Hitler e dos governantes ocultos, né? Que eles acham assim que ele queria a raça pura, né? O que é a raça pura? Se a criança nascesse excepcional, devia matar, ou faltando um dedo, faltando uma perna, com algum problema mental, se tivesse com algum tipo de defeito, fosse homossexual, então, que deveria matar para ter uma raça pura, né? Então, isso é a ignorância do governo oculto, né? Que não tem luz, né? Porque quem é da luz sabe que Deus não tem pressa. Deus não tem pressa de nada e que nada que você está vivendo é por um acaso. Você, em algum momento, você escolheu, você assinou um contrato lá. Eu quero vir como homossexual. Eu humilhei muitas pessoas em vidas passadas, então eu quero passar por essa situação. É, eu matei muitos negros ali no tronco, então eu quero vir negro. Você pediu por isso, né? E você vai sair dessa roda de samsara quando você resolver realmente seguir a luz. O que é seguir a luz? Parar de ter raiva e competir com o parente, com o vizinho, com o primo, com o tio, com o filho, com o pai, né? E ter pensamentos de alta frequência, né? Então, eles estão sempre manipulando de alguma forma e a maior prova, assim, dessa manipulação, né? É como eles jogam com a dualidade, né? Então, na década de 50, ficava o homem contra a mulher, né?
A mulher não pode nada, o homem pode tudo. Se acontece a relação sexual, a mulher engravida, porque é a mulher que não presta, né? É, negros contra os brancos, cristão contra os muçulmanos, os homossexuais contra os héteros, né? E até que veio o Covid, né? Fala assim, mas isso é antigo, Maricela. Não, até que veio o Covid. No Covid, de novo eles jogaram com a dualidade, né? Então, os governos ocultos não são só os dessomados, tem seres em corpo físico que são governo oculto, né? Então, o que eles fazem? Quem não for vacinado não vai entrar em lugares públicos, quem não for vacinado não vai entrar na escola, quem não for vacinado vai entrar em determinado lugar, não vai trabalhar. Então, eles ficam jogando um contra o outro, né? Então, o vacinado defende aquilo como se fosse a única bandeira de salvação do planeta. E quem é vacinado não se importa, não liga para quem foi, né? Então, eu conheço pessoas de perto, pessoas idosas, que não foram vacinadas, não tomaram nem sequer a primeira dose e não nem sentiu, não sabe nem o que é o Covid. Não sabe. Né? Conheço pessoas que já estão na quarta dose, estão severamente prejudicadas, já tiveram 1, 2, 3, 4 vezes o Covid e estão com sequelas. Pessoas que já até morreram também, né? Então, você está dizendo que você é contra a vacina? Claro que não. Se você toma vacina e acredita que aquilo está te fazendo bem, vai fazer bem, né? Mas aquele que também não toma e acredita que está fazendo bem, também vai fazer bem, né? Porque toda a proteção, nossa cura está dentro de nós, né? E não ficar no joguinho, você não tomou, não fica perto de mim, você não sei o que, não faça isso. Sempre entrando em joguinhos conflitantes do governo oculto, né? Você não toma vacina, então você é ignorante, você não é da ciência, sempre fazendo joguinhos, né? Fala em liberdade, mas não dá uma liberdade para o outro. Então, porque foi feita a lavagem cerebral nos vacinados. É notório isso, né? Fico assim, instigando para se alimentar. Então, enquanto vocês estão brigando, quem vacinou, quem não vacinou, quem vacinou, quem não vacinou, estão brigando, esse governo oculto, né, sejam pessoas físicas, os desencarnados que estão lá na quarta dimensão, se divertem com você, né? E você tomou vacina, Maricela, as 2 doses, né? Se tiver oportunidade, toma a terceira, a quarta, também se não tiver, não tomo. Porque eu não acredito que a vacina, eu fui porque não queria nhenhenhê na cabeça, né? Sou psicóloga e poderia dar algum problema no meu trabalho, então vamos lá. Mas acredito mesmo que a cura está dentro de nós, né? São pragas, são jogos que aparecem tempo em tempos na Terra, como teve a febre amarela, a peste negra, né? A varíola, a lepra, né? E vai ter sempre, porque tem pessoas que têm muita dificuldade de, pelo menos, subir o primeiro degrau da escada, não quer subir, se acomoda, né? Então, o que a existência pode fazer com isso, né? Então, a própria luz permite que o governo oculto jogue essa situação no mundo. E quem são as pessoas que são levadas, né? Geralmente, se você for pesquisar com a família, essas pessoas que foram levadas pelo Covid, são pessoas assim mais lerdas, pessoas que estão sempre lamentando, sempre se achando vítimas da vida, né? Tudo faz um drama, precisa de fazer isso, já faz um drama, não quer nem levantar, não quer às vezes fazer uma comida, né? Para lavar uma roupa é uma alimentação, para dar um passo é uma alimentação, tudo é lamentação, né? Então, estão pessoas assim que não estão prontas de forma alguma para engatar na quinta dimensão. Então, já vai uma boa leva para facilitar, né? Para facilitar a limpeza do próprio planeta que está em transição da terceira dimensão para a quinta, né? Então, esse governo oculto, assim, qual é a melhor forma, assim, de a gente ficar bem? É ficar no neutralismo, né? Na neutralidade, né? Ficar aí jogando agora na política o capitalismo com
com o comunismo, né? Então a gente fica de uma forma neutra. Por que forma neutra? Porque Deus não tem pressa. O que vier é gratidão, né? Então, então eles entendem assim, esse governo oculto, ele está entendendo que o final chegou, né? Vocês vão ver como a eleição vai ser acirrada, mas a luz vence. Então eles sabem que o final chegou, né? E que vão ser retirados daqui. Mas eles querem levar o maior número de pessoas junto com eles, o maior número de pessoas junto com eles, né? Para quê, Maristela? Porque eles se alimentam, não é dessas pessoas que eles se alimentam, é da energia ruim dessas pessoas, né? Da raiva delas, da mágoa, do ódio, do ciúme, da inveja, eles se alimentam disso. Então, eles querem levar o máximo de pessoas com eles, né? E eles não saem nem entram mais no planeta porque está sob o domínio da luz, né? E então, não adianta assim, vamos supor que ocasionalmente esteja pronta para a quinta dimensão, né? E eu quero levar junto comigo o vizinho, o primo, né? Mas se ele não estiver pronto, ele não entra. Ele não entra. Mas se eu sou parente dela, ele não entra, né? E você tem o livre-arbítrio até de não querer ir para ficar com essas pessoas, né? Mas tem que lembrar que essa janela que você está indo para a quinta dimensão só vai aparecer novamente daqui 15.000 anos, né? E quem já fez assim a regressão de memória, a RM, já acessou os registros acásticos, né? Sabe a sua origem, né? Então nós que lidamos assim com a cura, nós temos assim com a cura mesmo de verdade, não faz de conta. Nós temos assim uma origem arcturiana, né? E porque nós trabalhamos com a cura mesmo, né? E um bom médico, um bom curador, um bom psicólogo sempre tem um arcturiano ali junto. E pessoas que já me conhecem bem sabem que eu tenho ali muito mais que um ali junto comigo sempre, né? E então é o que eles dizem sempre para a gente, né? Maristela, faça as coisas como se estivesse fazendo para Deus, né? Então eles dizem assim, a pessoa está doente, ela corre aonde? No médico e farmácia, né? Quando a cura está no nosso corpo, né? No nosso corpo etéreo, espiritual, emocional, sutil, né? E então o Covid ele veio para ceifar muitas vidas que não estavam prontas para a quinta dimensão, né? E tudo que acontece na Terra reverbera em tudo, né? Então, é necessário que você aumente a sua frequência, é necessário que você trabalhe o seu mental para ter menos raiva das pessoas, menos inveja, menos competição, menos ciúmes, né? Então, para ter mais saúde, né? Porque quando você tem frequência alta, você tem mais saúde, você envelhece mais lentamente, né? E então, quando assim você tem uma gripe, você está tendo uma falha na energia. Então, quando você tem uma doença mais profunda, mais grave, mais crônica, é uma falha enorme na energia, né? Então, a regressão de memória, às vezes, não é assim imediata. Então, às vezes, assim, a pessoa faz a regressão e fala, e agora eu tenho que sair curada? Raramente uma pessoa depois já sai, assim, respira, já é uma outra pessoa, ou daqui 30 minutos, 2 horas. Mas tem pessoas que levam semanas, tem pessoas que levam meses, e pessoas que levam até anos para assimilar aquilo que ela viu na regressão. Tem pessoas que até fogem, não querem nem mais voltar, né? Porque sempre acham que, vou ver lá que eu sou vítima, ou que eu fui a rainha, né? Que eu fui Ramsés, né?
Quando ela vê que ela tem falhas, né? Ou que ela vê assim uma situação ruim e que ela volta, ela vê que aquele ódio dela saiu bastante, e às vezes a pessoa não quer tirar todo aquele ódio, ela não volta por um bom tempo, ela até escreve lá uma mensagem para você, eu sei que isso é importante, mas no momento eu não quero, porque eu não quero tirar todo o meu ódio, percebi que fazendo isso eu tiro o meu ódio, né? Então, existem situações loucas de todas as formas, né? E então a pessoa às vezes precisa de um tempo para se adaptar à nova energia que recebeu. Não adianta você forçar a pessoa, né? Então, às vezes as pessoas perguntam assim, por que algumas pessoas vêm em busca da cura e não conseguem, né? Muitas pessoas fazem o tratamento lá pesado de quimioterapia, radioterapia, né? E às vezes não conseguem se curar, né? Ficam mais debilitados ainda, né? É, porque muitas pessoas têm a doença como muleta, né? Então, pessoas que não se sentem amadas, geralmente têm a doença como muleta, né? E, então, vamos supor que uma mulher lá casou e não gosta de fazer sexo, e muito menos com aquela pessoa que ela casou. Ela vai desenvolver ali um tumor que pode se tornar muito grave ou não, né? Às vezes ela vai, procura um médico e o médico vai retirar aquele tumor, mas ela não trabalhou na mente o que ocasiona aquilo, né? Ela não falou aquilo para um bom profissional, para um bom psicólogo, um bom terapeuta holístico ou transpessoal. Olha, até ontem eu transava com raiva, que não gostava de sexo, e muito menos com a pessoa que eu casei, né? Então ela desenvolveu aquele tumor ali no útero, né? E às vezes retira, ela passa por aquilo, ela enxerga um pouco a morte de perto, e às vezes ela resolve aumentar um pouco a frequência e ter gratidão com aquele companheiro, né? Que deu uma boa casa para ela morar, que deu uma boa vida, que deu companhia, né? Então, se ela aumenta a frequência, pode ser que esse tumor não volte. Mas vamos supor que ela descubra que, vamos supor que ele é um viajante, descubra que ele tem uma ou mais amantes. Então, ela não vai querer ser curada, porque na mentalidade dela de baixa frequência, se ela acha que se ela for curada, ele vai voltar com as amantes. E quando ela estava doente, ele ficou mais em casa, ele largou as amantes. Então, a pessoa não vai querer ser curada. Então, esse é um exemplo clássico, mas muitas pessoas que vêm fazer a RM, a regressão de memória, acessar o registro acástico, não querem ser curadas, né? Na ignorância dela, no inconsciente dela, tá bom como tá. Ela domina a situação como ela domina, né? Ela acha que domina a situação. É claro que ela vai morrer, ou é claro que ela vai levar o pior na vida, né? Então, porque nessa energia negativa que ela vive, tem seres muito perigosos se alimentando da energia dela. É isso que a pessoa não entende, né? Então, então, então é claro que essa pessoa não vai assim conseguir ser curada, né? Então, antes de você procurar uma cura, um profissional, né? Geralmente a pessoa fala assim: ah, vai lá naquele psicólogo lá que ele vai te ajudar. Ela vai quietinha, porque ela acha assim que ela não vai ser capaz de entender aquilo que nem ela vai nunca falar de verdade, o que está se acontecendo, né? O que está acontecendo com ela. Então ela fala: ah, aquele profissional não vai achar, e às vezes o profissional acha na primeira vez, ela sai correndo. Ela se torna até agressiva com o profissional. Tem paciente que fala assim pra gente: não vou mais, nesse momento eu acho que é importante, mas eu não vou. Você diz assim: posso te ligar, vamos conversar melhor, você não precisa fazer a regressão. Podemos continuar com a terapia convencional, né? Ou com a terapia transpessoal. E ela diz assim: agora não, agora eu tô fazendo janta. É uma forma de dar um tapa na cara. Não quero, não quero, quero continuar assim como eu estava, né? Geralmente essas pessoas, depois de muito tempo,
pode não vir, acontecer alguma coisa grave com ela, ou se não acontece, às vezes ela pode até vir, né? Mas ela vem de uma forma mais pronta. Mesmo que vai pagar 10 vezes mais do que ela pagava, mas agora ela se acha pronta, né? Então é preciso ter vontade para ser curado, né? E, e quando é a criança, Maristela, a criança envolve muitas coisas, como também envolve no adulto, né? E tem o sistema kármico, tem o sistema de que pode ser que ela esteja acertando alguma culpa do passado, né? Tem pessoas que traz algum defeito físico no corpo ou no rosto, já de vidas passadas, que está trazendo culpa. A partir do momento que ele trabalhar essa culpa na RM, na regressão de memória, e buscar puxar todo o registro acástico, pode diminuir muito o defeito dele físico, seja no rosto, no corpo, seja onde for, né? Pode ficar muito fácil para o médico retirar o resto, e às vezes nem possa precisar, né? Porque a culpa, ela faz tudo ficar muito mais acentuado, né? Então a criança pode estar acertando uma dívida já passada, usou muita droga, destruiu muito o pulmão, muito álcool, muito tabagismo, né? Então pode ter destruído o pulmão, já havia problema no pulmão, ou muita dificuldade de amar as pessoas no passado, fez provocou muita morte de muitas pessoas, pode vir com leucemia, mas muitas das vezes, essas crianças também podem estar vindo, pode ser crianças iluminadas que podem estar vindo apenas para ensinar o amor aos pais. Quando essas crianças vêm para tocar o coração dos pais, às vezes elas não passam de 4, 5 anos, raramente chegam até os 6, né? Que vieram para despertar o verdadeiro amor no coração dos pais, né? Então, às vezes a pessoa pergunta assim, o que é viver no agora, né? E é viver sem ansiedade. A pessoa que vive sem ansiedade, como vai viver sem ansiedade, Maristela? Se eu tenho uma dívida para pagar amanhã, esquece. Esquece. Se acalma, medita, veja o que você gosta de fazer, o que dá para fazer no momento, vai fazendo, vai guardando um dinheirinho aos poucos. Quando você já tem um pouquinho, não estou falando um montão da sua dívida, um pouquinho, vai lá e negocia a sua dívida. Nisso já passou muitos anos e com certeza a pessoa acaba aceitando, né? Ou a instituição acaba aceitando. Então, com ansiedade você não resolve nada, né? Porque nós estamos sempre mudando, navegando na linha do tempo, né? Então, mantenha-se bem, independente do que for seu problema, físico, emocional, espiritual ou financeiro, né? Mantenha-se bem, né? A maneira como assim, com que você reage, né? Na neutralidade, né? É o que vai fazer toda a diferença, né? Não adianta você se ficar se aborrecendo, você não vai resolver o seu problema dessa forma, né? Afinal, Deus está ou não no controle, eu te pergunto, né? Às vezes é uma pessoa que vai todo dia na igreja e vive ansiosa, né? Então, lembre que eu vou dizer novamente para você, Deus não tem pressa, né? Deus não tem pressa, não existe certo ou errado, existe escolha. Gratidão, amor sempre.